o primeiro e o segundo turno, uma das perguntas é interessante: se pode existir votação secreta na Assembleia do Condomínio. Eu entendo que a pessoa queira dizer que alguns questionamentos sejam colocados de forma secreta. A pessoa, de forma anônima, vai lá e coloca o seu voto, inclusive por uma questão de exposição. Eu acredito que seja isso. Mas isso pode ou não? Pergunta realmente interessante, muito boa. Funciona da seguinte forma esse assunto. As convenções dos condomínios, elas costumam dizer quais são as regras a serem seguidas no dia da Assembleia. Muitas delas tem uma cláusula na convenção que diz que a votação, né, os votos, são a descoberto, ou seja, são feitos de forma aberta, né, são livres. Então, para que todos possam conferir a votação. Então, a pessoa que tiver essa dúvida, ela deve primeiro olhar a convenção do seu condomínio, para ver se consta essa regra lá, onde geralmente usa essa expressão. Os votos serão realizados de forma a descoberta, ou seja, aberto para todos, né? Agora, tem convenções que não tratam a respeito, não fala se tem que ser aberto, se pode ser secreto, e aí cabe à Assembleia decidir. Supondo uma situação hipotética, né? Vai fazer a votação, um condômino pede para que ela seja secreta. Aí, o que pode ser feito? O presidente da Assembleia coloca em votação. Pessoal, condôminos, quem quer que a votação seja secreta, quem quer que ela seja aberta? E aí faz a votação para ver como que vai ser a votação. Mais ou menos é esse o raciocínio. O ideal é que se faça a votação aberta, né? Para que as pessoas tenham até transparência para verificar o que está sendo votado, o que está sendo falado. Mas não há impedimento de que o voto seja secreto, desde que é autorizado pelos presentes em assembleia. E a convenção do condomínio não proíba. Vamos continuar nessa linha de pensamento. O síndico, ele pode votar nas assembleias, ele é um voto neutro, ele é um voto que decide determinado assunto quando há um empate, né? Eu vou aproveitar e acrescentar nessa pergunta, na hora que eu fiz o questionamento. E o empate? É feita uma nova assembleia ou é feita uma votação? O síndico, o direito de voto, vamos colocar assim, o direito de voto é dos condôminos. Se o síndico for condômino, ele tem direito de votar, desde que não seja item do seu interesse. Por exemplo, ele não pode votar na sua posição de conta. Ele não pode votar a seu favor, aprovando suas próprias contas, mesmo se ele for condômino. Então, mas nos demais itens ele pode votar porque ele é condômino. Por exemplo, vai votar para realizar uma obra de cobertura de garagem. E ele é condômino, ele tem a vontade dele também, ele tem o direito de voto. Então ele pode votar. Agora, se for síndico profissional, não é condômino, não tem direito a voto. Aí no caso do síndico profissional, ele não vai poder votar em nenhum item, porque ele não tem a legitimidade de voto que é conferida exclusivamente aos condôminos, no caso, proprietários. Sobre casos de empate, ponto muito interessante que acontece muito em assembleia. Se acontecer um empate, como resolver? Pode-se dar uma segunda oportunidade para que algum dos presentes mude de opinião, ou seja, refazendo a votação, né? Às vezes algum dos presentes decide votar de uma outra forma para evitar o empate. E ainda assim, se persistir o empate na segunda votação, geralmente quem tem poder para decidir é o presidente da Assembleia. É o chamado voto de Minerva. Então, geralmente, o presidente da Assembleia, ele faz o desempate. Geralmente, muitas convenções já têm até isso previsto, que é o presidente da Assembleia que desempata. Algumas convenções não têm essa regra e também não tem outra prevendo um caso de empate. Então, por ser uma prática já realizada em condomínios há mais de 30 anos, no sentido de que o presidente quem desempata, então mesmo às vezes que não tem essa regra na convenção, já é um hábito de se usar o presidente para desempatar. Na mesma linha, olha, eu tô gostando dessa parte desse assunto relacionado à votação, porque é interessante. Agora, e são perguntas que são bem interessantes. Eu acho que as eleições deram um pouquinho de motivação aí. Tem uma que também
nós já falamos desse assunto, mas não da forma como foi questionada. Para uma ação judicial, o síndico abrirá ou fará o pedido de uma ação judicial. Esse pedido, ele necessita de uma aprovação dentro de uma assembleia ou como que é feito o trâmite? Funciona da seguinte forma. O síndico, ele é um representante legal do condomínio e tanto o Código Civil quanto as convenções costumam dizer que o síndico representa o condomínio em juízo e fora dele. Ou seja, cabe ao síndico tomar as decisões, inclusive de eventuais processos. Tá? Isso vem sendo praticado desde que condomínio foi criado, né, desde que existe lei de condomínio no Brasil. Então, o síndico, como gestor, ele tem poder de tomar decisões. E ele tem poder de tomar decisões, inclusive, para entrar com um processo judicial. Porém, como nós trabalhamos exclusivamente nessa área, nós temos percebido que algumas jurisprudências estão começando a criar a exigência de que alguns tipos de ações passem por aprovação em assembleia. Isso é novo, isso não há mais de... A lei de condomínio foi criada em 64 e nunca se exigiu que fosse aprovada em assembleia para entrar com processos judiciais. Né? Agora está formando algumas jurisprudências que ainda não são pacíficas, ainda divididas, é algo novo, que está começando a exigir do síndico autorização de assembleia para algumas ações. Então é algo novo. Por cautela, então, quem for entrar com alguns tipos de ações precisam passar por assembleia por cautela, não que já seja uma exigência, mas porque alguns juízes, alguns desembargadores já estão começando a pedir, coisa que nunca foi pedida em 60 anos de existência aí do assunto condomínio no Brasil, aí, né, desde a lei de 64. Então, mas está começando a pedir. Mas que tipos de ações que precisam de autorização de assembleia nesse caso? Como está acontecendo? Para cobrar inadimplente precisa? Não, essa é automática. O síndico não precisa de autorização da assembleia para entrar com processo de cobrança contra o inadimplente. Essa daí está dispensada. O que a jurisprudência tem exigido? Algumas, porque tem algumas que não estão colocando essa condição. As que estão se posicionando, elas colocam o seguinte, que se vai onerar o condomínio ou se existe algum risco, deve passar por assembleia. Por exemplo, uma ação contra um órgão, né, de fornecimento de água,